A paz do Senhor, queridas mulheres de Deus, mulheres que têm descoberto o prazer de desenvolver o seu relacionamento com Deus no secreto, na intimidade e que por isso mesmo têm acompanhado comigo a leitura do livro Invisível, O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, que é da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 e de fato hoje, sem mais demora, sem mais enrolação, eu passarei a leitura desse capítulo que se chama Descoberto. Tornando-se vulnerável. E enxugou-lhe os pés com seus cabelos. João 12:3. Não achei que estivéssemos indo a uma festa. Pensei, sentindo-me desconfortável antes mesmo de passar pela porta daquela casa que estávamos visitando logo no início de nosso casamento. As paredes reverberavam canções e o calor de dezenas de corpos quentes apertados ali dentro embaçava as janelas com o ar do inverno. Uma banda local de louvor estava tocando uma canção familiar e a mobília da sala de estar fora arrastada para dar espaço ao equipamento de som e às visitas. Era uma mistura caseira de show de rock e igreja, uma festa entre amigos na qual só conhecíamos o casal que nos havia convidado. Nate e eu trocamos um olhar que perguntava: tem certeza de que devemos ficar? Foi quando eu a vi. De olhos fechados, mãos levantadas, corpo balançando no ritmo da música, parecia ter 50 ou 60 anos, perdida em uma dança que se parecia com fotografias de shows de rock dos anos 60. Ela estava longe, aparentemente despreocupada de estar dando um show particular. A princípio, eu a julguei. Depois fiquei pensando, quem é a plateia dela? Para quem exatamente ela está agindo assim? Eu já estava bem familiarizada com o meu hábito infeliz de julgar apressadamente para saber que precisava parar com essa linha de pensamento. Decidi então orar por aquela mulher em um esforço para derrotar os meus pensamentos críticos. Assim que o julgamento surgiu em minha cabeça, outro pensamento se seguiu. Você não faz ideia do que pode ter acontecido com ela. Minha oração continuou intermitentemente durante a noite toda. Sabendo que a minha reação instintiva era julgar, eu havia começado, havia pouco tempo, a prática de pedir a Deus que me mostrasse como se sentia em relação às pessoas. À medida que eu orava, clamando para que Deus me revelasse como se sentia em relação àquela mulher, um pensamento me ocorreu. Ela é como Maria. Aquilo veio com um pensamento meu, mas suspeito que tenha sido um sussurro de Deus. Afinal, a mulher que derramara suas economias do vaso de alabastro para ungir Jesus era uma de minhas favoritas, e aquela mulher ali na festa, digamos apenas que eu não estava vendo favoravelmente seu modo de agir. Mas então senti um empurrão divino para dizer àquela mulher o que eu estava pensando, que ela me lembrava Maria. Não quero fazer isso, pensei. Falar com ela não iria apenas validar aquele comportamento de querer atenção? Outra mentira do meu julgamento, que eu seria de alguma forma responsável por corrigir o comportamento dela. Mesmo assim, aproximei-me dela de maneira hesitante no fundo da sala, onde ela se encontrava no momento. Senti o impulso de orar por você esta noite, disse um tanto desajeitadamente, gritando acima do barulho da banda e sem olhá-la diretamente nos olhos. Estava orando e vi que você é como Maria de Betânia. Ela desviou o olhar e depois me fitou novamente. Você não sabe o que vivi, disse. Fiquei sem palavras. Nos últimos 17 meses perdi meu filho e meu marido, continuou. Ambos morreram. Adorar a Deus é a única coisa que me traz alegria. Fiquei em silêncio, sendo novamente lembrada de como me aprofundar só um pouquinho na história invisível de alguém pode mudar tudo. Talvez o único propósito de eu estar naquela festa fosse aquele, unicamente por causa dela. Na década que se seguiu, a primeira de nosso casamento, eu me tornei aquela mulher. Não por ter aprendido a dançar com tanta liberdade na frente dos outros, mas porque passei a ter minha própria história de vazio e perda. Eu era estéril, com poucas chances de cura, e voltar-me para Deus se tornou a única maneira de encontrar alegria. Cancelei planos em noites de sexta-feira para ficar em casa orando. Reorganizei minha agenda a fim de ter mais tempo para chorar e lamentar-me com a Bíblia nas mãos. Levava a Bíblia para a esteira na academia, determinada a usar cada momento para absorver tudo o que fosse capaz. Estava apaixonando-me por Deus em meio à dor, importando-me cada vez menos com a opinião alheia. Como a mulher da festa, minha reação às perdas me transformou em uma pessoa um tanto estranha também. Eu sofria, sangrava e precisava de um novo tipo de encontro com o Deus que está ao lado dos vulneráveis e dos que estão com o coração partido.
Ser estéril tem a ver com o que você não possui e por isso é algo que frequentemente passa despercebido. Eu estava doente, meu corpo não funcionava, mas eu não usava uma muleta ou uma tipóia. O único sinal era que a medida da minha cintura não aumentava. Assim como a mulher sofredora da festa, eu tinha uma história que qualquer pessoa só conheceria se perguntasse, e eram poucos os que perguntavam. Minha história não contada me forçou a ficar vulnerável diante de Deus, enquanto Ele me ocultava dos olhos dos outros. A Maria, que conheci naquela festa, derramou-se aos pés de Jesus, não por obrigação, mas porque ele era tudo o que lhe restava. Suas circunstâncias haviam removido tudo o mais, exceto uma verdade. Ele é tudo que tenho. Ele é um marido para mim, e seu amor é magnífico. Ela lhe deu o tipo de adoração que alguém só é capaz de produzir quando está em um aperto, uma situação na qual a divisão entre este mundo e a eternidade se torna imperceptível, uma circunstância na qual cremos e experimentamos a Deus de forma visceral. Meu útero vazio levou-me a essa situação pela qual comecei a crer, não apenas dizer, que o amor de Deus era real. A cada nova menstruação, eu era forçada a revelar-me com minha dor perante os seus olhos, e foi aí que eu descobri a beleza intensa de seus olhos. Somente então, cheguei a derramar-me a seus pés em desvairada, extravagante e desinibida devoção. No tempo de Maria, os cabelos eram a glória e a cobertura da mulher. As mulheres judias descobriam os cabelos somente na intimidade do lar. Soltá-los em público era escandaloso, e foi exatamente o que Maria fez naquela noite quando Jesus estava à mesa. Ela não somente soltou os cabelos, mas, tomando um rátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. João 12:3. Maria enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Tirou o véu que os cobria, seu adorno, e usou-os para secar os pés do Senhor. Sua glória terrena tocou a humanidade do Salvador. Algo inadequado, uma desgraça. Ela usara sua glória e cobertura como um trapo qualquer. Os outros homens à mesa a julgaram, mas o Filho de Deus ficou sensibilizado. Aquilo foi uma devoção extravagante, uma adoração que tinha olhos somente para Deus. Ela decidiu ficar vulnerável perante aquele que já conhecia seus desejos mais profundos, e Jesus disse que aquela vulnerabilidade era bela. Maria fez algo que poucos de nós nos permitimos fazer. Ela ignorou a aprovação ou a desaprovação dos que estavam ao redor daquela mesa para poder oferecer a Jesus a parte mais bela de seu ser visível, bem na frente deles, sem se envergonhar de sua falta de modos. Ela se permitiu ser extravagante em sua expressão de amor. Ela viveu o que toda a humanidade foi criada para almejar, voltar-se a Deus em uma busca livre e desinibida. Eu tinha 23 anos de idade. Foi em uma noite enluarada de setembro, na Virgínia, quando o clima de verão ainda perdurava, que eu contei a Nate que não conseguia parar de pensar nele. Deixei aquilo escapar em um momento emotivo atípico para mim. Nosso relacionamento mudou instantaneamente com aquela confissão. Embora continuássemos sentados no carro com aquelas palavras reverberando entre nós como um eco. Ficamos quase em silêncio, enquanto o tempo passava, no carro estacionado ao lado de meu escritório nas ruas da antiga cidade universitária onde morávamos. Eu me mexi, toquei seu joelho acidentalmente, e aquele toque foi tão elétrico quanto aquelas palavras apressadas. Acho que me apaixonei naquela noite. Jamais passarei pela Chancellor Street outra vez sem me lembrar de que foi, naquele lugar, que tudo mudou. Foi onde me rendi à vulnerabilidade do amor. Tenho sentimentos parecidos em relação a dezenas de circunstâncias nas quais me rendi à vulnerabilidade do amor com Deus. Momentos carinhosos nos quais Ele colocou as mãos ao redor de minha história e me escondeu. Minhas palavras a Ele foram duras, impensadas, desconfortáveis, mas Ele foi carinhoso e responsivo. Aquelas eram as condições ideais para que o amor crescesse. Quando eu estava atipicamente vulnerável, o Senhor me escondeu em seu amor e me levou para perto. Tais experiências de vulnerabilidade com Deus parecem ficar em nossas lembranças da mesma maneira que a Chancellor Street está em minha história com Nate. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, escreveu o salmista no Salmo 27, versículo 5. Mesmo assim, procurávamos evitar estar tão vulneráveis a Deus. Nossas experiências de vulnerabilidade com outras pessoas nos tornam cautelosos e reservados. Evitamos desnudar a nossa alma. Não é seguro. E por isso caímos na maneira mais fugitiva de nos esconder. Nos escondemos de Deus. Não somos os primeiros.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3, do 7 ao 10. Adão e Eva foram os primeiros, mas certamente não os últimos a esconder-se de Deus. A nudez perante Deus, o Criador do sangue, dos ossos, dos tendões e da carne, passou a ser o medo comum a toda a humanidade quando Adão e Eva pecaram. Em sua vergonha e constrangimento, eles se esconderam. Vergonha é pecado, diz meu marido, que conhece meu jeito de me proteger e manter a guarda alta. Eu poderia responder que a vergonha revela o pecado. Algo assim poderia acontecer. Recebemos amigos para o jantar e acabei conseguindo expressar o que sentia de uma forma confusa. Troquei palavras e não disse tudo como gostaria. Na manhã seguinte, eu me senti envergonhada, lamentando ter revelado minha intimidade de maneira confusa. Minha vergonha revela que meu objetivo principal é preservar a imagem que construí. Fico brava comigo mesma ao invés de falar com Deus. Sinto medo porque estou nua e me escondo de Deus em autocondenação. Estou a 3 minutos de distância da casa onde houve aquele chá de bebê, com aquelas mulheres todas reunidas em volta de uma barriga grande, celebrando, e já quero pensar mal delas. Quero me defender como uma mulher que também tem valor, mesmo que seja incapaz de organizar aquele ritual de passagem. Quero reprová-las pela incapacidade de reconhecer minha dor em meio à sua alegria. Sinto vergonha pelo que não tenho e critico as que o têm. Sinto medo por estar nua, e em minha ira me escondo de Deus. Há 6 pequenos corpos no carro, mas parecem uns 10. Os 2 no último banco estão brigando e o bebê está cansado e com fome. Uma de minhas garotas está profundamente magoada, com os olhos vazios virados para a janela, perdida em sua própria mente. Olho para o banco de trás e descubro que há restos do almoço da semana passada mofando no tapete. Quanto falta até a hora de dormir? Penso, ansiosa para que aquele dia acabe logo. Estou irritada com o meu papel de mãe hoje e mais irritada ainda por estar irritada. Como posso entrar na presença de Deus desse jeito? Sinto medo por estar nua e me escondo de Deus, simplesmente esperando que aquele momento difícil passe. Essas situações dolorosas são convites. Deus nos convida a trocar o sentimento de dor e vulnerabilidade por sua força. Deus não nos criou para que nos escondêssemos dele e vivêssemos com áreas que ele não pudesse tocar. É nesses momentos de nudez, os momentos em que nos permitimos estar expostos perante Deus, que Ele nos cobre, nos envolve em seu amor seguro e substitui nossa fraqueza exposta por sua força. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3:21. Mesmo depois de termos sido expostos por nossos próprios pecados e falhas, Deus nos cobre. Ele restaura os cacos de nossa história e nos oculta em si a fim de que possamos correr o risco de revelar-nos novamente perante Ele. Quem te mostrou que estavas nu? Perguntou Deus que vê cada parte de nós. E Ele nos mostra o lugar seguro onde podemos ser vistos.